Olá pessoal, aqui nós iremos conversar sobre a anastomose término-terminal e ao final eu vou demonstrar para vocês uma dessas anastomoses. Primeiro a gente tem que entender, quando a gente vai realizá-la. Bom pessoal, aqui a gente vai utilizá-la seja em lesões vasculares traumáticas curtas, seja em aneurismas curtos. Por que curtos? Porque para a gente conseguir fazer uma anastomose terminal aqui, uma anastomose direta, a gente precisa que ela seja ali que ocorra uma aproximação sem tensão. Porque se a anastomose fica muito tensa, aumenta muito a chance ali de trombosar esse vaso. Então imagina uma lesão vascular curta que você consegue aproximar, beleza. Agora se é mais extenso, a gente vai acabar tendo que fazer o bypass, só que aí não tem jeito, você vai fazer uma anastomose a mais, um potencial de complicação a mais. Então se der para fazer ali a anastomose direta, dá para fazer, acaba sendo melhor. O que a gente utiliza aqui de materiais? Bom, claro, os porta-agulhas, a gente tem aqui o porta-agulha de Castro-Viejo para suturas mais delicadas, dos vasos menorzinhos, de diâmetro menor. A gente utiliza o porta-agulha de Rieder, quando a gente vai utilizar em vasos um pouco menos delicados, mas ainda assim delicados, quando a gente vai suturar ali com Prolene 5 ou Prolene 6. A gente tem o porta-agulha aí de Mayo, quando a gente já vai utilizar a Prolene 2, 3 ou 4, suturas ali de aorta. Além disso, a gente vai precisar de pinças atraumáticas, sempre, para manipular o nosso vaso, clamps vasculares atraumáticos e o fio de polipropileno, o mais conhecido aí a marca é o Prolene, beleza? Vamos então aqui para o passo a passo, para a nossa técnica cirúrgica. Nós faremos, claro, a dissecção do vaso acometido, a gente tem que obter um controle proximal e distal desse vaso. A gente pode lançar a mão, por exemplo, do vessel loop, fita de silastic, para conseguir ali o controle proximal, distal e também de ramos maiores. Os ramos menores a gente pode fazer uma simples ligadura com fio de algodão. A gente pode lançar a mão também de pinças hemostáticas e clamps para esse controle, ou ainda a simples oclusão manual ou o catéter de Fogarty em locais de mais difícil acesso. A gente consegue insuflar o balão e obter esse controle. Além disso, pessoal, a gente vai prosseguir com o desbridamento das bordas, Normalmente em cenário de trauma, as bordas vão estar ali irregulares, podem ter debris, então a gente vai fazer essa limpeza, já aproveita para fazer a espatulação, para ter uma boca anastomótica mais ampla. A gente vai avaliar a necessidade de trombectomia proximal e distal, porque normalmente, principalmente em cenários de trauma, a gente vai ter uma trombose secundária, então a gente faz a limpeza ali com o catéter de Fogarty. Na sequência, a gente vai fazer a heparinização local, com própria sonda uretral, e avaliar a necessidade de shunt, que eu também vou demonstrar para vocês aqui no nosso manequim, no nosso modelo. Lembrando ali que o shunt, a gente vai fixar, pode fixar com fio de algodão, e tem que deixar ele inserido para dentro do vaso, pelo menos 2 a 3 centímetros ali, dentro desses cotos vasculares, para ter uma certa segurança. E quando que a gente faz os shunts, pessoal? Pacientes que têm outras lesões potencialmente fatais que vão precisar ser corrigidas, você já vai lá, faz o shunt rapidinho, é coisa bem simples, bem rápida, ou o paciente que vai fazer ali uma reconstrução ortopédica, ou ainda o paciente que está tão grave que você não pode levar um tempo maior numa reconstrução vascular, e você vai lá e só coloca o shunt. E aí prossegue-se, com a fixação das fraturas, e por último a gente vai fazer, claro, agora sim, a nossa anastomose término-terminal. O que a gente precisa saber aqui? Primeiro, vamos lembrar, começando a preparar a nossa anastomose término-terminal, a gente vai fazer o quê? Biselar, normalmente ali no ângulo próximo de 45 graus, tá? Quase sempre a gente vai fazer esse biselamento ali do vaso. Posteriormente, a gente vai escolher os nossos pontos de fixação. Aí aqui tem diversas formas, Eu gosto muito de fazer com 2 pontos em ângulos opostos, mas a gente pode fazer também com 3 pontos equidistantes, chamada de triangulação de Carrel, ou em 4 pontos equidistantes, que seria a quadrangulação de Froin. Isso aí vai acabar entrando na preferência de cada cirurgião. Eu gosto de fazer em 2 pontos ali, com ângulos opostos. E qual tipo de sutura a gente vai fazer? Pessoal, aqui, claro, o mais comum vai ser a realização do chuleio, A gente vai fazendo ali a sutura contínua, é rápido, é simples de ser feito, de ser executado, acaba sendo o mais utilizado, aí seria a regra geral.
Mas, em alguns cenários, a gente vai fazer a utilização de pontos separados. Quando a gente tem ali vasos muito pequenos, é melhor a gente fazer essa sutura ali em pontos separados, tem uma chance menor de ficar alguma estenose, assim como pacientes pediátricos, porque os pontos separados permitem um certo crescimento ali do vaso. Claro que não vai ser igual a um vaso que não tem uma anastomose, mas é melhor do que a realização do chuleio. E ainda aqui, né, nos pontos separados, a gente pode fazer tanto pontos simples como os pontos em U. Né, o resultado aí vai ser bem similar. O ponto em U ele leva a uma certa eversão ali, aproximando as íntimas, mas claro, o simples vai muito bem aqui também. Fez a sua anastomose, lembrar de complementar com uma arteriografia de controle. Beleza? Vamos então aqui realizar agora a nossa anastomose término-terminal. Bom, pessoal, vamos agora então executar a nossa anastomose término-terminal. Conforme a gente conversou na aula, já foi feita aqui o quê? A dissecção proximal, dissecção distal, a gente já passou o nosso catéter de Fogarty para tirar trombos secundários, a gente fez o que também aqui? A gente vai obter o nosso controle vascular proximal e o nosso controle vascular distal, separei esses bulldogzinhos aqui pra gente. A gente vai pegar a nossa tesoura de dissecção para fazer tanto o desbridamento como o biselamento aqui do vaso de forma a ampliar a nossa anastomose. Então, ó, a gente faz aqui, já pode ter feito um desbridamento, faz esse ângulo de aproximadamente 45 graus, para a gente ter uma boca anastomótica mais ampla. Vem aqui na outra boca, a gente vai fazer o quê? Um biselamento complementar, né? No mesmo sentido do outro, para que o caimento fique adequado. Então, a gente já deixou aqui, já fez o nosso biselamento, tira aqui o desbridamento, perfeito. Nesse momento, a gente vai prosseguir com a nossa anastomose. Então, separei aqui pra gente o Prolene 5, vamos imaginar que é uma lesão de femoral, então o Prolene 5 vai ser um tamanho de fio adequado, é um Prolene com 2 agulhas, por quê? Porque a gente tem que sempre tentar, né, sempre que possível, a gente vai priorizar a sutura de dentro para fora do vaso, de forma a estabilizar a íntima e não correr o risco, né, ou reduzir o risco de uma dissecção ou de soltar alguma placa aterosclerótica. Vamos começar aqui então, ó, pela parede posterior. Eu vou fazer aqui um ponto de dentro para fora, com uma distância aí de 1 milímetro entre o local que eu vou passar a agulha e a borda do vaso. Então, passamos aqui o nosso primeiro ponto. Perfeito. Essa agulha que eu passei, a gente vai deixar com um reparo encapado, né? Lembrando que o Prolene é um fio mais delicado, tem um risco maior de acabar rompendo. Então, a gente deixa ele reparado. Peguei a outra agulha, que está do lado de dentro, vamos dizer assim. E agora, ó, meu auxiliar está me ajudando aqui. Eu vou dar o ponto na outra extremidade de baixo, ó, de dentro para fora, novamente, de 1 milímetro de distância entre a borda e o local que eu estou passando o vaso. A gente vai aqui, ó, passando, vamos aproximar as bordas agora, né, as bordas do vaso. Deixa mais ou menos o mesmo tamanho, né, do jeito da sua preferência, mas tem que deixar a corda para os dois lados. A gente vai dar aqui, ó, um seminó duplo, certo? Porque o Prolene é um fio que corre muito. Então acaba que esse primeiro, se você der simples, é mais difícil de manter. A gente dá um seminó duplo, depois a gente vai dar mais 2 seminós aqui. Agora pode ser simples, de forma a gente já obter ali o nosso ponto de ancoragem. Como esse é um vaso pequeno, eu posso fazer apenas um ponto de ancoragem, utilizar esse fio para fazer toda a anastomose, mas se for da sua preferência, você pode também utilizar a outra extremidade para utilizar como um ponto de fixação, tá certo? Vamos então agora seguir com a nossa anastomose. Vou passar para o meu auxiliar este fio aqui, para já ficar do lado contrário, porque isso facilita a nossa apresentação, certo? Vou começar com um fio de lá. Normalmente a gente gosta de começar, vou com esse aqui mesmo, a gente gosta de começar no local de mais difícil visualização, certo? Aqui, pessoal, o que acontece? Esse primeiro ponto, apresenta aqui para mim, ó, a gente vai acabar dando aqui de fora para dentro, porque a gente está com o fio fora, né? Não tem muito jeito. E a distância aqui, ó, entre esse ponto que eu vou dar e o primeiro ponto que eu dei de ancoragem é de aproximadamente também 1 milímetro. Então, 1 milímetro da borda até onde você vai dar o ponto e 1 milímetro entre os pontos. Passei aqui a primeira sutura,
Perfeito, primeiro ponto, né? A gente já ajusta aqui para o próximo. Agora sim, dentro, fora, porque foi fora, dentro, dentro, fora. Aqui a gente vem também 1 milímetro de distância entre os pontos. Essa vai ser a região de mais difícil visualização, então a gente começa por aqui. E agora, pessoal, a gente vai continuar fazendo isso até completar a nossa anastomose. Então, pessoal, vocês viram aí que é algo bem simples, bem tranquilo da gente fazer. Se cair aí na nossa prova, a gente vai gabaritar, e se cair na nossa vida também, a gente viu aqui que não tem segredo nenhum. Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.